Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Deus nos concede a graça de iniciarmos o caminho deste mês de novembro. Por isso, unidos aqui ao redor da amada Mãe Maria, suplicamos sua intercessão materna, que ela nos acompanhe e nos inspire. Preparando-nos para proclamar esta palavra santa de Deus, compartilhe com seu coração para alargá-lo das homilias sobre o profeta Ezequiel de Orígenes Presbítero, seu comentário. Ele diz: quando me dirijo a um homem, quando lhe peço para ter pena de mim alguma coisa, se este homem não tem em si misericórdia, ele não sente coisa alguma com o que lhe digo. Mas se há nele alguma afeição, se seu coração não se petrificou na dureza, então ele me escuta, tem pena de mim, e suas entranhas se fazem maleáveis ao meu pedido. É algo assim que eu queria que compreendesseis sobre o Salvador, diz Orígenes. Se o Filho desceu à terra, foi por misericórdia para com o gênero humano. Sim, ele padeceu os nossos sofrimentos, mesmo antes de ter padecido a cruz, antes de ter assumido a nossa carne. Pois se ele não houvesse sofrido, não teria vindo partilhar conosco a vida humana. Primeiro ele sofreu, depois veio, mas que paixão é esta que ele sofreu por nós? É a paixão do amor. E o próprio Pai, o Deus do universo, lento na cólera e rico em misericórdia, não é também, de certo modo, compassivo? Ou ignoras que quando ele se ocupa das coisas humanas, sofre uma paixão humana? Porque o Senhor teu Deus, diz o Deuteronômio, tomou sobre si teus costumes como um pai que leva consigo seu filho. Meu irmão, minha irmã, Deus assume nosso modo de agir, como o Filho de Deus assume nossos sofrimentos. O Pai também não é impassível. Quando rezamos a Ele, tem pena e se compadece de nós. Ele conhece alguma coisa da paixão do amor, e tem condescendências que sua soberana majestade parecia dever interditar. Aconteceu que num dia de sábado, Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus, e eles o observavam. Diante de Jesus havia um hidrópico. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus: a lei permite curar em dia de sábado ou não? Mas eles ficaram em silêncio. Então Jesus tomou o homem pela mão, curou-o e despediu-o. Depois lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? E eles não foram capazes de responder a isso. Amado irmão, amada irmã, esta passagem deve nos interpelar profundamente. Uma interpelação que nos indica que não podemos ser senão da verdade para sermos do amor e do bem. Por isso é preciso olhar para dentro de nós mesmos e avaliar o que nós experimentamos e quais valores, princípios nos movem. Nossos sentimentos determinam rumos para todos nós. Precisamos ser sinceros, verdadeiros, transparentes. Este é o caso naquele sábado, quando Jesus foi comer na casa de um dos chefes dos fariseus que o observavam. Queriam ver o que ele fazia e o que ele diria para condená-lo. Tomando a palavra, Jesus falou aos mestres da lei e aos fariseus. Uma pergunta desafiadora. A lei permite curar em dia de sábado ou não? Ficaram em silêncio, não tiveram coragem, se acovardaram. Porque, de fato, a lei existe como pedagoga para nos fazer caminhar na direção daquilo que é irrenunciável. Mas eles ficaram em silêncio. Foi quando então Jesus tomou o homem hidrópico pela mão, curou-o e o despediu. E ainda os desafia mais profundamente a nós mesmos para vermos o quanto é importante e essencial sermos da verdade. Do contrário, fracassaremos. O Senhor lhes disse: se algum de vós tem um filho ou um boi que caiu num poço, não o tira logo, mesmo em dia de sábado? Eles não foram capazes de responder a isso. Meu irmão, minha irmã,
para estarmos então em sintonia para autênticas escolhas e sermos da verdade compartilho das obras de Balduino de Cantuária, quando ele nos lembra qual a fonte inesgotável e insubstituível para aprendermos o discernimento que nos faz escolher na verdade. Ele comenta: quão grande seja o poder e quanta sabedoria na palavra de Deus, estas palavras o demonstram aos que buscam a Cristo, que é o verbo, poder e sabedoria de Deus. Coeterno com o Pai no princípio, este verbo no tempo determinado revelou-se aos apóstolos e por eles anunciado, foi humildemente recebido na fé pelos povos que creem. Está, portanto, o verbo no Pai, o verbo nos lábios, o verbo no coração. Esta palavra de Deus é viva. O Pai deu-lhe ter a vida em si mesmo, do mesmo modo como tem ele a vida em si mesmo. Por isso, é não apenas viva, mas a vida, conforme ele disse a seu respeito: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Só na medida em que nós estivermos nele, com ele, vivendo por ele e para ele, é que nós teremos condições de ser da verdade. Ajude-nos, a amada Mãe Maria, nesta inspiração e neste caminho e suplique a Deus por nós esta graça. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado com igual confiança, a vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar, não só lá na serra, tu és esplendor de toda esta terra, também és fulgor. Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre sua família, proteja sua casa, fecunde sua vida, e fecunde de modo especial o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz padroeira